Que Deus, o Pai e Jesus Cristo, seu Filho, nos abençoe por meio da verdade e do amor, com a sua graça, misericórdia e paz. Segundo João, versículo 3. Hoje vou comentar sobre os limites e a importância de respeitá-los. Como sabem, estamos no mês do idoso. E em 2 Coríntios 4,16 nos diz: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos. Interiormente estamos sendo renovados dia a dia. A velhice nunca foi sinônimo de doença, mas é uma etapa do processo do desenvolvimento humano. As limitações, as incapacidades e dificuldade não são apenas problemas dos idosos. Há muitas crianças, adolescentes, jovens e adultos que passam dificuldades devido a diversas doenças patológicas. Muitos com incapacidades provavelmente veem ou ouvem um pássaro a voar e a cantar, e em sua mente pensa: gostaria de ser livre como um pássaro. Doce ilusão. O pássaro é livre para voar no seu espaço. Se ele invadir o espaço alheio, ele não vai se dar bem. Ele vai ser repelido. 1 Coríntios 6,12 nos diz: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas nem tudo é bom para a minha formação. Aqui nós vemos a liberdade, tudo é permitido, mas ao mesmo tempo nós vemos a limitação, mas nem tudo é bom. E desde que Adão surgiu, o Senhor lhe concedeu liberdade para sujeitar a terra, dominar os peixes, as aves, todo animal que rasteja, toda árvore em que há fruto, para mantimento, todos os animais da terra, todas as aves dos céus, todos os répteis, te serão por mantimento. Estabeleceu também limite, ou seja, ele, Adão, poderia comer o fruto de qualquer árvore do jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem, porém, escolheu ultrapassar o limite de Deus e ainda hoje prefere fazer a sua própria vontade. Por volta de 230 a.C., Deus deu os 10 mandamentos, Êxodo 20, de 1 a 17, para que não vivêssemos numa terra sem lei. Estas regras oferecem equilíbrio para o convívio humano, dentro dos limites impostos pela soberania e sabedoria infinita do Criador de todas as coisas. Em Jeremias 31, 21, verificamos o versículo assim: levanta para ti sinais, ou estacas, faze para ti altos marcos, ou muralhas, aplica o teu coração à vereda, ao caminho por onde andaste. Isto significa simplesmente: marca teus limites. As cidades dos tempos bíblicos e tempos depois também eram fortificados por muralhas para se protegerem contra o inimigo de fora e também serviam para não sair do lado de dentro para fora, onde haveria o perigo. Deus coloca limites em nossas vidas para a nossa segurança. Quando saímos fora do que o Senhor estabeleceu para nós, ficamos expostos a toda investida do diabo e corremos o perigo a todo instante. Precisamos estabelecer limites em nossas vidas, para que muitos erros
sejam evitados. Ademais, quem não sabe viver com limites sempre encontrará problemas e dificuldades. Os limites são para o nosso bem. O homem Jesus reconhecia seus limites. Mateus 14, 22, 23 conta que após a primeira multiplicação dos peixes e dos pães, despediu as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ele precisava de uma pausa. Vimos que Deus, em sua soberania, nos mostra limites através da sua palavra. Além do limite de Deus, nós temos também os limites dados pela Constituição do país, do estado e da cidade e do município. Esta limitação, quanto ao vir e ir, percebemos bem forte nesta pandemia e que serviu para o nosso bem. Limites na convenção de um edifício, não ter barulho até a hora, fechar a porta, etc. Também nós podemos ver limites num estatuto de qualquer organização, etc. E também temos limites impostos por nós a nós mesmos, quanto ao tempo para o trabalho, lazer, descanso, oração, leitura bíblica, estudo bíblico, exercício físico, estudo secular e aí por diante. Quanto ao dinheiro, como ganhar, como gastar e no quê. Quanto à alimentação, o necessário e o correto. Quanto ao falar, não posso dizer o que quero, no lugar impróprio e na hora imprópria. Moderação com a língua. Leituras edificantes. Visão, selecionar. O que ouves, Salmo 1 diz, não te assentes na roda dos escarnecedores. Dar tempo para ouvir as alegrias e tristezas do outro é cristão. Temos limites que não foram dados pelas leis bíblicas, nem nas constituições e nem por nós, mas pelas contingências. Um problema de saúde, deficiência genética, acidente que não foi por nossa negligência nem Temos limites com o desgaste pela idade. Este é o momento que atravessamos. Como lidar com esta dádiva de Deus, a vida, se ela está limitada, precária e com muitos problemas? Se abrirmos o Google no assunto idosos, encontraremos vários trabalhos de mestrado ou doutorado buscando entender as doenças físicas, mentais e emocionais do idoso. E uma das linhas adotadas é o idoso e sua espiritualidade e impacto sobre diversos aspectos do envelhecimento. Algumas conclusões deste estudo científico foram: a depressão tem prevalência em não religiosos, a ansiedade é maior quando a religiosidade é só externa e diminui quando ela é interna, isto é, faz parte do nosso dia a dia. Em doenças cardiológicas, diminui a mortalidade com a religiosidade. Nas doenças crônicas degenerativas, como osteoporose, artrite reumatoide, diabetes, hipotiroidismo, as pessoas com experiências espirituais têm mais energia e menor depressão. O conhecimento, a percepção de Deus agindo na vida, dá sentido ao viver. O papel da fé em Deus é descobrir o sentido da vida. Nós, cristãos, precisamos desenvolver o relacionamento e intimidade com Deus, especialmente na terceira idade, para sentir a segurança das palavras do Salmo 46:10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietar
não é querer resolver o impossível ou revoltar-se com a situação, mas exaltar e agradecer ao Senhor pela certeza da sua presença, do seu cuidado, e assim acalmar esta experiência da limitação. A nossa ajuda pessoal para as dificuldades é a oração, para termos aceitação da soberania do Senhor, o que não acontece num passe de mágica. É um processo de meditação, leitura bíblica, livros úteis, compartilhamento com pessoas adequadas e a participação no nosso ótimo grupo da terceira idade, onde provavelmente alguém já teve a mesma situação e pode mostrar uma luz no túnel, dando sugestões de como enfrentá-la, como passou por experiência semelhante e melhorou ou até foi curado. Reconhecendo as nossas limitações físicas de movimentos, o melhor é aceitá-las e adaptar-se a outras formas de enfrentar a circunstância, ou buscando auxílios alternativos, tais como bengala, um cuidador, etc. Temos o dever de não abusar. Cuidado com tapetes, subidas em bancos ou escadas, movimentos bruscos, pesos e outros obstáculos. É necessário tomar remédio nos horários certos, fazer revisões de saúde periodicamente, dar atenção a qualquer sinal diferente, não esquecendo dos 2 litros de água diárias. Conclusão. Em razão da primeira desobediência de limite de Adão, até hoje o homem paga caro. O resultado é a limitação dos seus dias na terra, além do cansaço, sofrimento, desavenças e afastamento de Deus. A má alimentação, acrescida de horário desordenado, traz problemas médicos e sociais. O consumidor compulsivo enfrenta falência, multas, perda de crédito e até do CPF. A má distribuição do tempo pode ser prejudicial ao relacionamento com a família, com os amigos, com Deus. O hábito crônico de atraso causa perda de voos, ônibus e reuniões. O excesso de serviço doméstico ou mesmo fora de casa contribui para o estresse. Cuida dos teus limites. Para o nosso encorajamento, segurança, paz, estímulo, deixo 3 versículos. Isaías 46:4. Mesmo na sua velhice, quando tiverem cabelos brancos, sou eu aquele que os sustentará. Eu os fiz, eu os tirarei, eu os sustentarei, eu os salvarei. Salmo 71:18. Agora que estou velho, de cabelos brancos, não me abandones, ó Deus, para que eu possa falar da tua força aos nossos filhos e do teu poder às futuras gerações. O Salmo 90:12. Ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Contar os dias com gratidão, com testemunho de tudo o que Deus tem feito por nós. Achei muito curiosa e realista esta paráfrase do Salmo 90. Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, porque a memória está fraca. E muitas vezes eu me esqueço que dia da semana é hoje. Ensina-nos a contar os comprimidos de remédio que preciso tomar para não fazer confusão. Ensina-nos a organizar
a agenda da semana, porque às vezes a semana está vazia e na outra tem vários exames médicos e várias visitas depois a eles para levar os exames. Senhor, ensina-nos a contar, etc, etc, etc. Que sejamos uma terceira idade a despeito dos limites, de bem conosco mesmos e agradáveis aos olhos de Deus, da família, dos vizinhos, dos amigos, da igreja. Que deixemos saudades e não alívio. Que Deus continue a nos abençoar e que continuemos a orar um pelos outros, nos interessar um pelos outros e assim estaremos nos ajudando a tornarmos mais sensíveis uns aos outros e também melhores conosco mesmo. Em nome de Jesus, amém.